Olá, tudo bem? Eu sou Marcelo Patriota. Hoje estamos com o deputado estadual Lucas Ramos, que está em campanha quase para deputado federal, uma cadeira lá em Brasília, está no Pajeú, foi secretário de Ciência, Tecnologia e Inovação e com agenda aqui no Pajeú. Bom dia, Lucas Ramos. Muito bom dia, Marcelo Patriota. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Gazeta FM. É um prazer conversar com vocês, prestar contas do nosso mandato mais uma vez, aproveitando a audiência desse programa tão respeitado na região do Pajeú e, claro, com a proposta da internet a gente poder ouvir esse conteúdo de onde quer que esteja, seja no trabalho, seja em casa, seja no deslocamento. E eu não tenho a menor dúvida de que depois dessa passagem, né, de um final de semana inteiro imerso no sertão do Pajeú, várias cidades tendo sido visitadas, uma agenda intensa de entregas de trabalho, de anúncios e, evidentemente, de compromissos que assumimos com o povo pernambucano. Para a gente é fundamental que possamos colocar o nosso mandato à disposição do Pajeú pernambucano, trazendo ações, investimentos, frutos de emendas parlamentares, de articulação, de convênios com o governo de Pernambuco, para que a gente possa promover uma melhor qualidade de vida e mais oportunidade para todos. E eu tenho um carinho muito especial por essa região que tão bem me acolheu, não só a cidade de São José do Egito, Tuparetama, é, Flores, Carnaíba, Ingazeira, mas também outras localidades, outros municípios que a gente está chegando, construindo um projeto político que ultrapassa as fronteiras do território pernambucano e passa então a alcançar a representação no Congresso Nacional. Como você colocou, eu estou empenhado na construção de um projeto político que passa por uma vaga na Câmara dos Deputados Federais para ajudarmos o futuro presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, a trazer para Pernambuco um tempo bom, um tempo de conquistas, uma saudade que nos dá de uma época em que, ao lado do ex-governador Eduardo Campos, nós éramos campeões de investimentos, fruto de convênios realizados entre o Estado de Pernambuco e a União. E o que a gente quer agora é dar condições para que o próximo presidente da República possa olhar para Pernambuco com mais carinho, com mais atenção e cuidar dos pernambucanos, priorizando a agenda que é prioritária, que é urgente e que se faz necessária para colocarmos a nossa energia, a nossa disposição para a construção dessas soluções. Deputado, você ficou à frente da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação e trouxe, quando secretário, ações para a região do Pajeú. Inclusive, essas ações já estão começando a dar frutos. É a mais pura verdade. Eu tive a oportunidade de servir ao governo de Pernambuco como secretário de Estado e foi na pasta de Ciência, Tecnologia e Inovação que a gente se descobriu numa grande jornada de trabalho intensa na promoção do desenvolvimento tecnológico para que a gente pudesse gerar emprego e melhor distribuir a renda dos pernambucanos. E é exatamente através do acesso à universidade, por exemplo, na ampliação dos postos, né, de professores para fortalecer a presença e a expansão da Universidade Estadual, a UPE, em agora quase todas as regiões de Pernambuco. Nós anunciamos e já iniciamos as operações e a UPE já está funcionando no sertão do Araripe e também no Agreste Setentrional, nas cidades de Oricuri e Surubim, respectivamente, reforçando a presença da Universidade Estadual no território pernambucano. Para que isso fosse possível, precisávamos anunciar o concurso público para professores, servidores. Fizemos isso no primeiro momento através de uma seleção simplificada e mais recentemente com um concurso público de efetivos, professores que vão sustentar essa ampliação
E foi justamente nesse momento em que o governo federal anunciava corte do orçamento para as universidades públicas e institutos federais. Foi no momento em que houve a diminuição dos investimentos para a produção científica, para a pesquisa, que nós anunciamos aqui recorde de investimentos aportados em produção científica, em tecnologia, a partir do orçamento da FACEP, que cresceu em 2020, sob a nossa gestão, cresceu em 2021, e a previsão para 2022 é que alcance novo recorde. São mais de 95 milhões de reais previstos para a gente promover o desenvolvimento tecnológico a partir da produção científica. Tivemos ainda a oportunidade de criar os espaços 4.0, que já é uma realidade aqui no sertão do Pajeú. As cidades de Carnaíba e de São José do Egito já receberam esse laboratório, investimento de R$350 mil para a gente transformar a região do Pajeú num grande hub de desenvolvimento tecnológico. Nós queremos, assim, o desenvolvimento de startups, a promoção de emprego e oportunidade a partir do empreendedorismo digital. Nós queremos formar cidadãos para o futuro, prepará-los para os desafios que nos são cotidianos e dar as ferramentas necessárias para que eles possam apoiar o comércio, para que eles possam apoiar a indústria, melhorar a qualidade da mão de obra e permitir assim a chegada de novas empresas que vão gerar novos empregos. Dessa forma que a gente combate, essa desigualdade social. É dessa forma que a gente promove ainda no ambiente escolar mais oportunidade para os jovens da escola pública deles se formarem em profissões do futuro, portadoras de habilidades de futuro. Foi também como secretário de Estado que nós criamos o ProUni, o programa Pernambuco na Universidade, com 2.000 bolsas de auxílio estudantil para que aqueles que não tiveram nota suficiente para estudarem na universidade pública, eles tenham realizado o sonho da graduação com o apoio do governo de Pernambuco. Em fundo não reembolsável, nós apoiamos esses estudantes, 2.000 estudantes, com bolsas de R$500 para que eles possam estudar na universidade particular, fazer a faculdade privada. Também aumentamos as bolsas disponíveis no ProUP, o programa Universidade para Todos, que o governador Eduardo Campos criou, e foi no edital de mais 1.000 bolsas que nós demos oportunidade para ingressarem em autarquias de ensino superior e terem mais sucesso na empregabilidade e na hora de ingressarem no mercado de trabalho. Sejam como empregados ou seja como empregadores, esses jovens realizando seus sonhos perto de suas casas, perto de suas famílias e assim a gente promovendo o desenvolvimento econômico do nosso estado. Eu tive ainda a chance de, como deputado estadual, votarmos na estruturação da carreira de servidores da universidade pública, de poder ter o apoio do governo de Pernambuco para que a gente financiasse essa expansão da universidade, para a gente alcançar mais pernambucanos e pernambucanas. Eu quero com isso poder demonstrar o meu compromisso com a educação pública e fortalecer no Congresso Nacional essas políticas de atenção aos jovens estudantes que estão saindo da escola pública, e em Pernambuco nós temos a melhor educação do Brasil, para podermos dar mais oportunidade. Eu tive chance de ir em Gazeira, ao lado do prefeito Luciano Torres, nesse final de semana, reforçar o nosso compromisso na climatização da escola municipal, que vai permitir mais conforto para estudantes, os alunos e também para os professores, e nesse processo de educação poder envolver as famílias e oferecer melhores condições do aprendizado. Eu tive a chance de, na cidade de São José do Egito,
a gente poder reforçar ao lado de Gilberto Rodrigues, né, o nosso compromisso no desenvolvimento tecnológico com a implantação do Espaço 4.0. Eu tive a chance em Tuparetama de falar sobre a climatização da escola Ernesto e da implantação, finalmente tão esperada implantação da subestação na escola Cônego, exatamente de forma a proporcionar a climatização das salas de aula e oferecer um melhor ensino, né, para que a gente possa ter um melhor proveito na formação dos estudantes. Em Carnaíba, a gente poder, ao lado do prefeito Anchieta Patriota, fornecer mais condições de produção agrícola, de abastecimento de água, de proporcionar uma cidade mais segura, com pavimentação em calçamento, e poder entregar equipamentos e implementos agrícolas para a gente fomentar, fortalecer e dar mais condições para a agricultura familiar. Eu tive a chance de, em Flores, entregar sistema de abastecimento de água, pavimento e também academia da saúde ao lado, né, do prefeito Marconi Santana e de todo o time. E esse é o nosso conjunto político, né, que fortalece a nossa presença aqui no sertão do Pajeú, de forma a termos, né, a nossa atuação parlamentar voltada para melhorar a qualidade de vida desse povo sertanejo. Eu quero aqui, nesse momento, aproveitando o seu programa, né, estender um profundo pesar, né, diante da perda, né, do senhor Zacarias, o pai do ex-prefeito de Tuparetama, Deva Pessoa, e seu irmão, né, Sávio, da sua irmã e de toda a família que lamenta a morte de um grande comerciante, alguém que tem a sua história e conduta ilibada, respeitada e admirada em todo o sertão. E aqui, né, a minha mais profunda solidariedade aos familiares e aos amigos que lamentam hoje a ausência, mas certo de que a lembrança, né, e a memória que nos deixa, né, de alguém que dedicou a sua vida para construir, né, um futuro melhor para a sua família e ensinou a fazer o melhor pelos outros também. Lucas, Lula, Danilo, Frente Popular. O que Lucas Ramos tem a falar desta Frente Popular com Danilo, parceria com Lula, mudança no Brasil? É assim mesmo? Marcelo, eu venho de uma escola que foi construída por Miguel Arraes de Alencar, de colocar a política para trabalhar em favor dos mais necessitados, daqueles desfavorecidos que esperam do poder público a chance de terem a oportunidade do trabalho, da formação ou da assistência. Eu não tenho a menor dúvida de que Arraes deixou um legado que foi continuado aqui no nosso estado pelo ex-governador Eduardo Campos, aquele que me apresentou na vida pública, que me incentivou a disputar um mandato em 2014 de deputado estadual. E depois de 8 anos ao lado de Paulo Câmara, eu vejo que o Partido Socialista Brasileiro tem um legado construído em nosso estado que nenhum outro partido tem, de uma história de quase 16 anos de gestão que promoveu melhor qualidade de vida para os nossos cidadãos, para homens e mulheres, em especial aqueles do campo, né, que não tinham estrada, hoje tem, que não tinha energia, hoje tem, que não tinha água, que hoje tem. Da gente poder promover a assistência social e alcançar aquela população em situação de vulnerabilidade, hoje tem, né? De ter a melhor educação do Brasil e ensinar o país inteiro como se faz educação, hoje nós temos. E tudo isso é fruto, certamente, de homens e mulheres compromissados com a Frente Popular de Pernambuco, e vejo em Danilo Cabral a continuidade desse projeto político. Eu tive a oportunidade de dobrar com Danilo Cabral em várias cidades, nas últimas eleições em especial, aqui em Carnaíba e também em Surubim, a terra natal do futuro governador de Pernambuco, e conhecer ainda mais, né, do parlamentar
que hoje, né, representa a nossa esperança de continuidade desse trabalho que o PSB iniciou lá atrás com Miguel Arraes de Alencar, como contei a história. E eu não tenho a menor dúvida de que é esse conjunto político que representa a nossa expectativa de colocar o Brasil no rumo do desenvolvimento, no trilho certo, junto com Luiz Inácio Lula da Silva, nosso futuro presidente da República, que nós teremos, né, o sucesso nesse projeto, que não é um projeto pessoal, de longe é um projeto familiar, diferente do que nós estamos vendo, né, se formar em Petrolina, por exemplo, a cidade onde eu venho, que no café da manhã, com painho e com manhã, se decide a candidatura, né, por governo de Pernambuco, esquecendo, inclusive, de cuidar da sua própria cidade, a saúde em Petrolina se acabando, e a gente tem aí a chance, né, de fazer o realinhamento que tanto trouxe o desenvolvimento para o nosso estado quando nós tivemos Lula presidente e Eduardo governador. Paulo Câmara não teve nenhuma sorte de ter o presidente do seu lado, né? Foi oposição ao governo de Temer e os 4 anos do governo de Bolsonaro. E, infelizmente, isso sacrificou a chegada de investimentos para o nosso Estado, né? Eu era presidente da Comissão de Finanças, Orçamento e Tributação da Assembleia Legislativa de Pernambuco, quando nós apresentamos, né, o relatório de operações de crédito que tiveram uma redução no nosso Estado de 80% do volume de recursos destinados de recursos da União para implantação aqui em obras do nosso estado de Pernambuco. Isso é lamentável, porque é uma postura miúda de um presidente que não compreende o seu papel como chefe de poder. E, infelizmente, a gente precisou conviver com isso, né, durante 4 anos. Foi quem promoveu, né, essa desestruturação da ciência, da tecnologia e a desacreditação da produção científica no nosso país. Foi ele o responsável, né, por disseminar fake news, notícias falsas e promover o desserviço para que as pessoas, no momento da pandemia, quando mais precisaram de orientação, elas tivessem, né, o uso, por exemplo, da máscara como uma ferramenta de proteção, e era ele quem ia para a imprensa para promover, né, esse desserviço, estimular que as pessoas fossem à rua, e o resultado é que o Brasil foi o país que mais perdeu vidas, né, depois dos Estados Unidos. E isso é o retrato, né, desse abandono que nós tivemos com políticas públicas de assistência social e de acesso à educação e de acesso à saúde. Agora nós temos a chance de retomar esse caminho. E é ao lado do presidente Lula, né, com Tereza Leitão, senadora, que nós vamos ter a oportunidade de ver Danilo celebrando convênios com a União e trazendo os investimentos. E eu não tenho a menor dúvida que eu vou estar lá no Congresso Nacional, ao seu lado, né, representando Pernambuco na Câmara dos Deputados, permitindo assim a atração de mais investimentos, de ações que vão transformar para melhor a vida dos pernambucanos, concluindo, assim, um ciclo, né, com o PSB, né, que o governador Paulo Câmara ele inaugura, né, de ter aqui uma política voltada para a universalização do acesso e uso da água, que foi, né, por Eduardo Campos muito perseguida, e numa região como o Sertão do Pajeú, por exemplo, a gente poder oferecer o abastecimento com regularidade e água nas torneiras do cidadão. É algo que vou perseguir, né, da mesma forma que o acesso, né, à produção agrícola, buscar água aqui através da perfuração de poços para a gente criar perímetros de irrigação para que a gente possa cultivar e da produção agrícola a gente colher os frutos que vão nos dar condições financeiras, que vão ser fontes, né, das nossas riquezas, e dessa forma a gente garantir também para a mulher e para o homem do campo mais condições de trabalho. E eu não tenho nenhuma dúvida, Marcelo, que a Frente Popular encabeçando, né, esse projeto político é o que vai ser vitorioso, não só em Pernambuco, mas também no Brasil inteiro. Deputado Lucas Ramos, suas considerações finais.
Agradecer o espaço democrático que a Gazeta FM nos garante, né? Sempre que estamos na região, vem nos acompanhando, né? Trazendo aqui os seus canais, a sua audiência, a sua frequência, para que a gente possa, então, mais perto do ouvinte, falar dos nossos projetos, das nossas ações, para que ele possa fazer o julgamento daquilo que nós estamos fazendo na Assembleia Legislativa de Pernambuco, em articulação com o governo do Estado, para a gente, né, prestar contas do nosso mandato efetivamente. E eu não tenho, né, nenhuma dúvida de que todo esse trabalho que a gente vem desenvolvendo de cuidar do povo do Pajeú, de fortalecer a cultura dessa região, de estimular aqui o empreendedorismo digital, de promover, né, uma melhor educação, isso vai nos proporcionar continuarmos representando toda essa região, dessa vez no Congresso Nacional. Eu agradeço, Marcelo, agradeço aqui o seu espaço, a sua atenção e me coloco à inteira disposição para sempre que a gente tiver aqui ou distante, mesmo por telefone, a gente poder alcançar aí a frequência da Gazeta FM e levar uma palavra de fé e de força e de esperança, que eu acho que é isso o que a população está precisando nesse momento, é de poder enxergar um futuro melhor. Um grande abraço, que Deus abençoe a todos.